Os filhos de Arã: Uz, Ru, Jéter e Meseque. Olá, bem-vindos. Este é o Comentário Bíblico João 8:32. Hoje vamos mergulhar num daqueles versículos que, sejamos totalmente honestos, a esmagadora maioria das pessoas simplesmente salta quando está a ler a Bíblia. Sim, a malta passa à frente sem pensar duas vezes. Exatamente. Estamos a falar de Gênesis, capítulo 10, versículo 23. O texto diz rigorosamente apenas isto: os filhos de Arã, Uz, Ul, Geter e Meseque. E pronto. E a narrativa fica por ali. Fica por aqui, não avança mais sobre eles. É fascinante observar como as genealogias bíblicas podem, à primeira vista, parecer as páginas daquelas antigas listas telefónicas cheias de pó. Pois, uma lista telefónica é uma ótima analogia. Especialmente quando recordamos aquelas lições da escola bíblia, onde o foco, recai sempre sobre os ombros dos grandes heróis, não é? Claro, queremos ação e milagres. Queremos ouvir falar da coragem inabalável de David perante o gigante, da fé inquestionável de Abraão, daquelas águas do Mar Vermelho a abrirem-se perante o cajado de Moisés. Ninguém faz, uma grande encenação dramática sobre Uz, Ul, Jéter e Meseque. Verdade, ficam sempre na gaveta. Parecem apenas um aglomerado de consoantes difíceis de pronunciar, a preencher espaço numa página que queremos ultrapassar rapidamente para chegar à parte interessante da história. Mas sabes, essa urgência em chegar à parte interessante é um reflexo natural da nossa cultura. Estamos sempre à procura do grande evento, daquele clímax narrativo. Sem dúvida. Contudo, se decidirmos pausar e dissecar este texto aparentemente monótono, deparamos-nos com uma realidade teológica muito diferente. Não estamos perante um mero registro administrativo. Uma realidade que, suponho, vai muito além de um mero senso antigo. Exatamente, nem um senso sem relevância espiritual. O que temos nestas palavras é uma declaração profundíssima sobre a humanidade, sobre a mecânica da providência divina e sobre o valor incalculável daqueles que a história mundial pura e simplesmente relegou para o esquecimento. Então, o nosso grande objetivo hoje é revelar o peso escondido nesta pequena ramificação familiar. Nem mais. Mas para encontrarmos esse peso, não podemos olhar para o versículo isolado. Pois, precisamos daquele recurso estratégico para perceber o cenário maior, ou seja, onde é que o capítulo 10 de Gênesis está inserido. Precisamente. Os estudiosos costumam chamar este capítulo a Tabela das Nações. Mas confesso que, lendo a frio, parece apenas um atlas demográfico muito antigo. Qual é a genialidade por trás de colocar esta tabela logo a seguir ao relato do dilúvio? A genialidade reside no contraste colossal que este documento estabelece com a mentalidade da época. Repara, a Tabela das Nações é um texto histórico e literário sem qualquer paralelo no mundo antigo. Em que sentido? Era assim tão diferente dos outros? Muito diferente. Para percebermos o seu impacto, temos de observar as narrativas vizinhas. Nos mitos imperiais da Antiguidade, as histórias sobre a origem da humanidade eram sempre marcadas pelo caos absoluto. Certo, havia sempre aquelas guerras sandarentas e confusas entre deuses. Sim, os deuses dessas lendas criavam os seres humanos quase como um subproduto acidental desses conflitos cósmicos, ou meramente como ferramentas utilitárias para fazerem o trabalho que as divindades desprezavam. Ou seja, a humanidade era vista como algo descartável, um aborrecimento. Totalmente. Nessas visões de mundo, a humanidade era fragmentada, escravizada pela fatalidade e sem um propósito unificador. O ser humano não tinha dignidade inerente, era apenas um peão. Se pensarmos bem, a imagem que o relato de Gênesis pinta parece ir exatamente no sentido oposto. É como se o autor estivesse a fazer uma afirmação política e teológica radical perante esses impérios todos. É uma oposição frontal. O relato bíblico avança com a ideia revolucionária de que toda a humanidade constitui uma única família. Uma origem comum após o dilúvio. Exato. Após a catástrofe do dilúvio, há um ponto de partida comum e um destino unificado. Uma dignidade partilhada por todos. A Tabela das Nações não é um registro de raças superiores e inferiores. É antes a sistematização de uma dispersão, não é? Sim, de uma dispersão ordenada e providencial. E é neste quadro, magnífico, que surge a figura de Arã. O seu nome provém do hebraico Arã, cujo sentido provável aponta para elevado ou exaltado. Um termo frequentemente associado àquelas terras altas mais a norte.
Precisamente, e Arã ocupa uma posição genealógica crucial. Ele é o quinto filho de Sem, que, por sua vez, é neto de Noé. Ora, Sam não é de todo uma figura periférica. Se a memória não me falha, Sam é o herdeiro de uma promessa vital na narrativa. Em Gênesis 9, 26, há uma bênção específica de Deus que recai sobre ele. Exatamente. É o grande fio condutor histórico. A linhagem de Sam é esse grande fio condutor que, atravessando os séculos, vai desaguar no patriarca Abraão. Mas isso levanta uma dúvida muito pertinente. Diz lá. Se o objetivo teológico do autor é pavimentar o caminho até a Abraão e à história da redenção, por que motivo o texto introduz uma curva tão apertada para registar os filhos de Arã? É uma excelente questão. Porque eles parecem ser personagens completamente secundárias. Parecem não contribuir em nada para a narrativa principal. Corremos o risco de ver isto apenas como um autor a exibir conhecimentos etnográficos sem grande utilidade, não achas? Essa dúvida toca mesmo no cerne da interpretação bíblica. Se encararmos a Bíblia apenas como o diário privado de Israel, então sim, estes nomes seriam apenas ruído administrativo. No entanto, o texto ensina-nos que a providência não trabalha no vazio. Não trabalha no vazio, ou seja, tem de haver uma ligação à terra. Nem flutua num espaço etéreo. Deus atua na poeira da história humana e na geografia real. O registro destes 4 filhos, Uz, Hul, Jeter e Masek, não é um excesso de zelo. Estabelece âncoras tangíveis no mundo antigo. Eles espalharam-se e formaram povos reais. Sim. E vamos procurar essas âncoras no mapa para percebermos melhor. Onde é que, historicamente, estas comunidades se fixaram? Os traços deixados dão-nos coordenadas fascinantes. Rulo, por exemplo, é frequentemente ligado pelos estudiosos à região que se estende entre o Líbano e o rio Éufrates. Certo. E os outros irmãos? Jeter apresenta algumas incertezas, mas há tradições muito antigas que o apontam para ramificações que chegaram à região da Bactriana. Depois temos Masek, com raízes que apontam para os montes do Líbano ou talvez certas partes da Mesopotâmia. São nações que consideramos periféricas no texto sagrado. São. Mas o verdadeiro cisma teológico encontra-se logo no primeiro nome da lista, Uz. Uz. Espera. Esse nome desencadeia memórias de outra parte da Bíblia. O livro de Jó começa precisamente por referir que ele vivia na terra de Uz. Foste direto ao assunto. Estamos a falar da mesma linhagem geográfica? Porque se for, as implicações disso são enormes. É precisamente a mesma raiz? A terra de Uz, do hebraico Utz, está historicamente localizada nesse amplo território arameu, possivelmente ao norte da Arábia. E a inclusão de Uz nesta genealogia revela um facto surpreendente. Que as raízes de Jó provêm de Sem? Exatamente. As raízes espirituais do livro de Jó provêm diretamente desta linhagem. E o que isso nos ensina sobre a mecânica da fé é profundamente perturbador para quem prefere uma religião toda bem formatada. Como assim? Significa que uma compreensão profundíssima do Criador operava de forma pujante fora da aliança formal de Israel. Uau! É quase como, repara, é como caminhar por uma vasta planície desértica, árida e inóspita. Estamos a quilómetros de distância dos jardins bem cuidados onde esperaríamos encontrar a flor da revelação divina. Bela analogia. E de repente, no meio daquela poeira toda, deparamo-nos com uma flor rara, incrivelmente complexa e resiliente, a desabrochar num deserto remoto onde ninguém a plantou. É exatamente isso. O livro de Jó demonstra que a fé genuína e o relacionamento com o Criador não eram de todo uma exclusividade de Israel. Eles brotavam em terrenos inesperados e fora do palco principal da história. Essa metáfora da flor no deserto capta bem a essência da surpresa teológica que temos aqui. Ao longo dos séculos, houve sempre uma tentação enorme de enclausurar a providência divina. A humanidade gosta das suas fronteiras nítidas. Gostamos de dizer que a ação de Deus está estritamente limitada a uma nação ou a um território delineado. O capítulo 10 de Gênesis obriga-nos a dissecar essa visão redutora. Mostra que o âmbito da ação do Criador abrange toda a terra pós-diluviana. Nenhuma ramificação fica órfã do olhar de Deus. Nenhuma. Por mais distante que pareça do núcleo central. Mas, tendo estabelecido essa expansão tremenda da graça, surge uma questão muito prática.
quando pensamos nesta dispersão, o nosso instinto é assumir que o espalhamento das pessoas resulta numa perda da verdade. Como o jogo do telefone estragado, não é? Exato. Ao afastarem-se do núcleo familiar de Sem, indo para o Líbano ou para a Bactriana, a distância física não diluiria o conhecimento de Deus. Como é que os pensadores da fé olham para o peso teológico destas viagens todas em Gênesis 10? O debate sobre isto é riquíssimo, porque os teólogos abordam o texto de ângulos diferentes, mas complementares. Por um lado, pensadores com um foco mais histórico, como Klaus Westermann e Gerhard von Rad, encaram esta dispersão como um verdadeiro triunfo. Um triunfo da diversidade. Sim, Westermann argumenta que a inclusão destas linhagens periféricas mostra que o autor bíblico estava de facto a celebrar a enorme diversidade humana dentro de um único horizonte criacional. Certo. E von Rad? Von Rad reforça isto. Ele defende que afirmar a Aurão e os seus filhos é declarar que toda a criação e todas as nações, por mais obscuras que sejam, pertencem ao mesmo Deus. Mas repara, isso ainda não responde totalmente ao problema da diluição da verdade. Se eu celebro a diversidade espalhada pelo globo, como é que se garante que a herança espiritual sobreviva à distância? É aí que entram outras correntes, certo? Correto. E é aqui que encontramos um mecanismo providencial explicado por figuras cruciais do pensamento, como John Wesley e, mais tarde, Ellen G. White. Eles focaram-se no como. No como desta preservação. Exato. A dispersão não foi um mero evento demográfico aleatório. Foi o plano divino intencional para espalhar o testemunho. Pensemos no ambiente da época, não é? A concentração excessiva de poder nos grandes centros urbanos antigos invariavelmente degenerava em tirania e idolatria sistémica. Lá está como o episódio da Torre de Babel que surge logo a seguir na narrativa, demonstrando a arrogância da concentração humana num só lugar. A ligação é brilhante. Wesley nota que Moisés detalha estas ramificações porque elas constituem o eixo invisível da história humana. Ao espalhar estas famílias para as fronteiras geográficas, isolando-as da influência tóxica dos centros de poder, Deus assegurou que o conhecimento puro pudesse sobreviver. E a Ellen G. White partilha dessa visão. Partilha plenamente. Ela aponta exatamente para isto. Nas suas origens, mesmo viajando para muito longe, eles transportavam a herança viva e o testemunho do Criador. É através deste isolamento relativo que, séculos mais tarde, Jó consegue manter uma devoção tão límpida em terras arameias. É espantoso reparar nesta dupla abordagem. Por um lado, os teólogos veem um mapeamento da enorme unidade e diversidade humana do texto. Por outro, veem a mecânica astuta da preservação do conhecimento ao longo das gerações. Uma leitura complementa a outra perante a grandeza da providência. O que eu concluo daqui é que Deus trabalha decididamente a longo prazo. Trabalha numa escala que vai muito além dos episódios individuais, usando rotas migratórias e famílias para manter a revelação acesa. E essa paciência temporal é incomum para nós. A providência respira ao ritmo de milénios. Mas enquanto analisamos isto, há um pormenor em Gênesis 10:23 que carrega, na minha perspectiva, a carga espiritual mais emocional desta análise. O silêncio que fala. Suspeito que estejas a referir-te à própria alidez do texto. O silêncio quase ensurdecedor que envolve estes 4 nomes. Absolutamente. É um mistério teológico fascinante. É um versículo super telegráfico. Diz Uz, Ul, Jeter e Mesec. Ponto final. Não existe um único adjetivo qualificativo sobre eles. Não, nada. Não se diz que foram guerreiros formidáveis, não há registro de grandes pirâmides construídas, não deixaram um império forjado a ferro. Carregam apenas o peso absoluto do anonimato. O mistério dos nomes sem biografia. Sabes, no mundo em que vivemos, e já no mundo antigo era assim, o valor de um indivíduo era frequentemente medido pelas suas façanhas grandiosas. Quem não deixasse o seu nome cravado na pedra, desaparecia. Exato. A grandeza estava reservada para esses. Mas o que temos aqui? Pessoas que nasceram, construíram abrigos, conheceram as dores do trabalho diário, criaram filhos, sentiram luto, riram e, eventualmente, faleceram. As suas vidas foram tão banais quanto as de milhões de outras pessoas. Foram. E, no entanto, o facto de o texto registar apenas os seus nomes é uma tremenda declaração teológica.
Significa que eles importaram o suficiente para serem lembrados pelo próprio Deus na história sagrada. A Bíblia não é uma monstra de heróis inatingíveis. Isso obriga-nos a repensar a natureza do próprio texto bíblico, não é? Há uma falsa concepção popular que vê a Bíblia como um catálogo exclusivo de super-heróis da fé. Mas não é. Na verdade, o que passagens como esta revelam é que a narrativa sagrada é o registro de uma família humana incrivelmente comum, imperfeita, repleta de ramos esquecidos pelo mundo, mas profundamente fixados na memória do Criador. Essa constatação muda as regras do jogo. A maior parte da humanidade entra e sai do palco da vida sem que os grandes historiadores sequer notem a sua presença. O registro divino, porém, utiliza métricas diferentes. Valida a vida normal. O facto de constarem em Gênese é a prova de que uma vida comum possui uma validade eterna e imensurável diante de Deus. Sabes, ao tentar visualizar esta dinâmica, ocorre-me o cenário daquelas fotografias históricas imponentes, talvez dos finais do século XIX. Sim, aquelas a preto e branco nos livros de história. Exato. Quando olhamos para essas imagens, a lente do fotógrafo e, por consequência, o nosso olhar, focam-se sempre de forma obsessiva nos monarcas, não é? Nos generais cheios de medalhas na primeira fila. Eles são os protagonistas incontestáveis. A chamar toda a atenção para si. Mas este pequeno versículo de Gênese atua de forma surpreendente. É como se a câmara divina ignorasse completamente a arrogância da primeira fila e fizesse zoom nos agricultores, nos ferreiros, nas pessoas desfocadas lá bem no fundo daquela fotografia. Que excelente imagem. O que este versículo faz é o Criador apontar o dedo para esses rostos anónimos e dizer: eu conheço os vossos nomes e vocês fazem parte do meu tecido. É uma legitimação extraordinária e comovente da vida vulgar. Essa fotografia imaginária captura na perfeição a essência da justiça e da providência que estamos a estudar. E a aplicação direta desta nossa análise profunda exige que tragamos isto para o mundo atual. Sim, porque a teologia não pode ficar presa numa lista antiga. A ideia central é que Deus não distribui apenas bênçãos, Ele distribui povos e propósitos. Existem nomes que os livros de história esqueceram completamente, mas que nunca foram esquecidos por Deus. Se o registro eterno fez questão de incluir estes 4 rapazes arameus, isso muda drasticamente a forma como devemos enxergar as pessoas à nossa volta. Tem de transformar absolutamente a forma como encaramos as pessoas que a nossa sociedade atual torna invisíveis, não é? Sem dúvida alguma. O estafeta que nos traz a encomenda, o varredor municipal na nossa rua, a mulher que serve os cafés de manhã, ou até os vizinhos de porta, dos quais nem o apelido conhecemos. Todas essas vidas ocupam um lugar de pleno direito na tabela das nações aos olhos vigilantes de Deus. Nenhuma vida passa despercebida na contabilidade eterna. É a grande tese teológica deste mergulho. E isso conduz-nos a uma reflexão final que importa reter no nosso silêncio diário. Se a história sagrada dedica espaço eterno a pessoas que viveram vidas comuns e anónimas, que impacto silencioso e não registado poderão os nossos pequenos atos estar a esculpir na grande narrativa futura? Um impacto imensurável, certamente. Porque se há uma certeza inabalável a retirar deste estudo, é de que nenhum esforço honesto, nenhuma vida humilde, escapa ao olhar constante do Criador. E deixamos esta questão a ecoar para quem nos acompanha. Fica o desafio de olhar para o vosso cotidiano com esta nova lente. Muito obrigada pela companhia e até à nossa próxima análise.